Estava eu, irmão Andrade. Foi uma bênção de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Quem crê, diga amém. Abra sua Bíblia, Isaías 48, versículo 17. Deus tem uma palavra para você. Isaías 48, versículo de número 17. Você que está em casa, abra sua Bíblia também. Você que está vendo aí pelo vídeo, Isaías 48, versículo 17. Olha a palavra de Deus. Deus repreendendo a infidelidade de Israel. Olha o que ele disse em Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia, diga guia, e ensina pelo caminho que deves andar. Agora, a mensagem que eu quero pregar está aqui, no versículo 13 de Isaías 44. Isaías 44 está próximo do 48, então não é? Isaías 44, versículo 13 diz assim, na minha Bíblia revista atualizada, a Bíblia Shed, amém? O artífice em madeira estende o cordel, e com o lápis, diga lápis, estou com o lápis na mão, tá vendo? Com o lápis ele esboça uma imagem, ou seja, ele desenha o que? Uma imagem. Desenha com o que? Diga, com lápis. Alisa com plana, marca com compasso, e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Aqui o Senhor está falando que Ele é o único Deus. Está também criticando a loucura da idolatria. Ele diz que o artífice, aqueles que desenham, esboçam imagem de escultura. Ele diz que esse homem pega um lápis, coitado do lápis, né? O lápis não pode fazer nada. O lápis pode fazer alguma coisa sem a mão? Pode? Quem é que manda no lápis? É o lápis que manda na mão ou a mão que manda no lápis? A mão. Diga comigo assim, você que está em casa, diga assim, é a mão que manda no lápis. Se o lápis estiver numa mão ruim, vai escrever ruim. Eu acabei de ler no 48, versículo 17, que o Senhor disse assim para Israel: é quem te ensina o que é útil e quem te guio, como um lápis, guio o caminho que você deve andar. Diga comigo, eu sou. Que tem alguém aí, diga eu sou como um lápis na mão de Deus. Diga, Ele vai me guiar e vai escrever uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Nesta hora eu quero pregar esta palavra sobre o crente e o lápis. Diga comigo, o crente e o lápis. Diga comigo, o crente e o lápis. Diga comigo, o lápis sempre tem uma mão guiando ele, sim ou não? Se o lápis cair na mão boa, vai escrever coisa boa. Cair na mão ruim, vai escrever coisa ruim, desenhar coisa ruim, coisas que Deus não agrada, igual eu acabei de ler em Isaías, capítulo de número 44, versículo 13, que diz que o artífice pegou o lápis e fez o que com o lápis? Ele acabou esboçando a imagem de escultura. Se ele tivesse uma mão boa, ele ia escrever coisa boa, fazer coisa boa. Então olha o que diz em Jeremias 31, versículo 11: porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Ou seja, Jacó, Israel, estava numa mão, igual um lápis, sabe, irmão? Igual o lápis do diabo, fazendo com que eles escrevessem uma história triste, não é verdade? Uma história de desobediência. E Deus disse assim: olha, Jacó, Israel, eu te livrei da mão, olha aqui, daquele que era mais forte do que você. Ou seja, Israel estava como um lápis na mão do Senhor, na mão do inimigo, e Deus livrou ele dessa mão, e agora Israel caiu na mão de Deus para escrever uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Diga comigo, um lápis sempre tem uma mão guiando. Por exemplo, Saulo de Tarso, quando estava nas mãos do inimigo, nas mãos da religiosidade, ele escreveu uma história de perseguição contra os cristãos, sim ou não? Essa era a história de Saulo de Tarso.
Tarso, antes de estar nas mãos de Deus, Saulo de Tarso, como um lápis, ele estava nas mãos do inimigo, sendo usado pelo inimigo. Mas quando Saulo de Tarso caiu do cavalo, naquele momento ele já estava nas mãos de Deus. E como um lápis nas mãos de Deus, Saulo de Tarso agora estava escrevendo uma nova história, uma história evangelística, uma história de pregação, uma história de oração, uma história de jejum, uma história de curas e milagres extraordinários. Deus fazia através de Paulo, porque Paulo estava nas mãos de Deus. Um homem sem Deus, ele é como um lápis. Me diga uma coisa, um lápis consegue escrever uma coisa sem ter uma mão? Consegue? Olha, eu vou soltar o lápis aqui. Você que está em casa, olha aqui, vou soltar o lápis aqui, ó. Vou soltar o lápis aqui, ó. Ele caiu. Ele consegue se levantar sozinho, o lápis? Não. Assim é você. Você sem a mão de Deus, você cai. Você sem a mão de Deus, você não consegue se levantar. Você só está de pé, porque a mão de Deus está aqui, ó, te guiando e escrevendo a nova história na sua vida. Nunca saia das mãos de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 15, versículo 5: sem mim, ó, o lápis, sem mim nada você pode fazer. Amém, irmãos? Somente na mão de Deus Ele vai te guiar naquilo que é útil na face da terra. Primeira coisa que nós aprendemos com o lápis é que o lápis sempre tem uma mão guiando. Segunda coisa que nós aprendemos com o lápis é que quando o lápis acaba a sua ponta, ele não consegue escrever mais nada. O que acontece com o lápis? Você tem que chamar o apontador, é, não é? Olha aqui o apontador na minha mão aqui, ó. Você pega o apontador, coloca o lápis dentro do apontador e vai girando, e vai girando, e vai girando. Quanto mais você gira, olha aí, irmão, quanto mais você gira, a casca vai saindo. Olha aí, 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 vai girando, a casca vai saindo. E acontece algo incrível quando a casca vai saindo. A casca vai saindo e a ponta do lápis vai ficando cada vez mais afiada. A casca, irmão, do lápis representa, sabe o que? A nossa carne, as obras da carne. O apontador representa, sabe o que, irmão? Representa a disciplina de Deus. O apontador, ele representa, na verdade, o deserto de Deus. O crente, quando passa pelo deserto, ele entra no apontador de Deus. Diga comigo, o crente, quando passa pelo deserto, ele entra no apontador de Deus. Aleluia. Pergunte para quê? Pergunte para quê? Ele entra no apontador de Deus para acontecer duas coisas na vida dele: para ele voltar a ser útil, voltar a escrever alguma coisa. E outra, quando ele sai do apontador, ele sai maior ou menor? Ele sai o quê? Sai menor. Por quê? Porque foi tirado algo dele que estava atrapalhando o grafite aparecer. O grafite do lápis representa os frutos do Espírito. Quanto mais a carne vai saindo de você, as obras da carne, mais os frutos do Espírito vai aparecendo na sua vida. Diga comigo, o apontador de Deus é o deserto da aprovação. Olha o que diz aqui, irmãos: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor, em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 1, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre o juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Diga, guiou no deserto. Estes 40 anos, olha o apontador de Jeová aí, para quê? Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, provar no apontador. Olha Israel entrando aí no apontador de Jeová, olha aí. Para te provar, glória, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha o apontador de Jeová agora, versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio: ele te humilhou, te deixou ter fome, olha aí, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, o teu coração que, como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ou seja, você entra no apontador de Jeová,
irmão, a disciplina de Deus, irmão, era para te moldar, é para que você saia de lá mais afiado e menorzinho e mais humilde na presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém aí, irmão. O lápis, irmão, sempre passa por um processo doloroso quando ele não está conseguindo ser mais útil. Israel passou 430 anos no Egito e passou 40 anos no deserto. Quantos anos, irmão? 40 anos no deserto. Segundo, passou na TV, no canal Futura, um canal de conhecimento, de educação, é ou não é? Que o desenhista, sabe esses desenhistas que desenham aquele quadro e pinta aquele quadro, faz aquele desenho bonito? O desenhista passa 40 minutos. Quantos minutos? 40 minutos para deixar o lápis com a ponta perfeita para desenhar novamente. Olha aí, irmão. Quantos minutos? 40 minutos fazendo a ponta do lápis para que ele possa fazer um desenho melhor. O apontador, como eu já disse, é o deserto, é a aprovação, é as provas que você passa. Diga comigo, o apontador é a prova que eu passo. Diga, o lápis sou eu. Diga, o desenhista é Deus que está me segurando na mão dele. Israel passou 40 anos no deserto só para depois ser desenhada uma nova história na terra que mana leite e mel para a glória de Deus. Diga muito comigo, quanto mais tempo, você que está em casa, quanto mais tempo eu passo no deserto, mais perfeito vai sair a história, a bênção que Deus vai desenhar para mim quando eu sair desse deserto. Eu quero dizer que neste deserto Deus trabalha em você, mas quando você sair deste deserto, Deus vai trabalhar, irmãos. Deus vai trabalhar através de você. Quando você sair desse deserto, Deus vai trabalhar. Tem uma nova história que Deus quer escrever. Só que Deus quer que você pelo menos se coloque na mão de Deus, como um lápis na mão de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se você, aleluia, aleluia, se você está no apontador do deserto, é porque Deus está trabalhando em você, e você ainda não está pronto para sair, porque tem pessoas que levam mais tempo para Deus trabalhar do que outras, sim ou não? Deus leva mais tempo para ele sair pronto para Deus escrever uma nova história. Depende, irmão. Se você é daquele lápis que tem a madeira muito dura, o coração muito duro, vai demorar mais para Deus trabalhar em você. Mas se você é daquele, irmão, que tem a madeira maleável, flexível, quando entra na ponta dela dizendo, Jesus, eu estou aqui, oh, rabacachata, candalavondácia, eu estou aqui me humilhando aos teus pés, faz o que tu queres, o que eu tenho que aprender nesse deserto, me ensina, Senhor, para que eu possa passar para os outros a experiência que eu tive nesse deserto. Pode ter certeza que Deus vai trabalhar, e quanto mais demorar, mais afiado você vai sair daí. Aguenta aí, que você vai sair daí melhor do que você entrou, vai sair também menor do que entrou. A Bíblia diz que o Senhor mandou Elias para onde? Elias saiu do palácio, Deus mandou para onde? Para o Querite, um lugar isolado. Um corvo vinha trazer comida para ele, e ele bebia água do ribeiro. E ele estava onde? Ele estava no Querite. Um dos significados da palavra Querite quer dizer colocar no tamanho certo. Colocar no tamanho certo. Eita glória! Quando Elias saiu do Querite, ele saiu mais humilde. Ele chegou na casa da viúva humildemente, pedindo água. Eita glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Passa por esse deserto, que Deus vai escrever uma nova história na sua vida.